mas eu acho que para o Grêmio, o Grenal vale bem mais. Pedro Espinosa. É o Grenal das consolidações, né? É o Grenal das certezas, é o Grenal das experimentações, porque a gente sabe que sempre tem algum elemento surpresa 2, 3 dias antes do clássico, algum jogador que se lesiona, algum jogador que não vai, que fica impossibilitado, mas é o Grenal das consolidações, e explico. É o primeiro encontro, né, do Roger Machado com o seu clube que o projetou para o futebol, né, que é o Grêmio. É um encontro que vai ser marcado por muitas, diversas emoções, né? Eu vou te interromper só para fazer uma frase, tá? Nesse encontro que tu tá falando, talvez criador e criatura. Pode ser. Talvez criador e criatura. Pode ser. Em cima do trabalho, né, que se diz que o Renato pegou o trabalho consolidado do Roger para ser campeão no Grêmio. Quem é o criador, só não consegui entender. Em cima do que o Roger montou um time pro Renato com um time dizer que o Roger é o criador, então. Do time, mas não sou eu que estou dizendo. Do time mais recente do Grêmio é o que todo mundo diz. O Renato chega em 2016, pega um time consolidado e um time organizado e só tem de não atrapalhar o que o Roger fez. E inclusive o próprio Renato detesta isso. Sim, sim. Então, não, tava querendo entender, porque por isso que, o Renato por isso é que eu mais fiz experiente, então eu queria entender o que tu estava querendo dizer com isso. Por isso que eu fiz esse parênteses em cima da fala do Pedro. É forte isso, tu dizer que o Roger é o criador. Não, eu tô falando do time, gente. É claro que o Renato é mais experiente. Eu tô falando do modelo de jogo, o modelo vitorioso, da estrutura que o Roger fez ao Renato. Não, só para complementar ali, é o Grenal da consolidação, por quê? Porque consolidará o Internacional nas suas ambições em caso de vitória do Internacional, que é a vaga direta de Libertadores, que é a assertividade do trabalho do Roger, que são as escolhas que ele fez para o time e as mudanças que ele também implementou. Para o Grêmio, eu falei ontem já, é a última cartada do Renato. É a última. Um insucesso do Renato no Grenal é bem o que o Bruno disse. Não vai determinar a saída dele neste momento. Mas deixa, né, uma lacuna para ser completada por outro que chegará. Tá, e para quem vale mais? Para quem vale mais? O Grêmio, pro Grêmio, porque o Grêmio, se vencer o Grenal, ele estabelece de uma vez por todas a sua permanência na Série A para o ano que vem. Vale muito pro Grêmio. Porque o Grêmio precisa ficar na Série A. Um quarto rebaixamento é uma coisa que passa pela cabeça do torcedor gremista. Ainda passa. Não tá salvo, não tem nada acertado. Vencer o Grenal determina a dignidade do Grêmio. Porque na projeção do Paulo Pires, que o melhor plantão desse país, né, a gente sabe disso, hoje o ponto de corte é 39 pontos. Ou seja, vencer o Grenal faria com que o Grêmio ficasse a um empate. O Grêmio precisa hoje fazer 4 pontos em 27. Claro que sim, claro que vai mudar e tudo mais. 40, vamos lá. Mas é isso que tu tá falando, tem fundamento até na matemática. O Guimarães, uma frase só, rapidinho. Tem mais só um elemento em cima do que o Pedro tá falando. Se o Grêmio vencer o Grenal, o Renato renasce, quem sabe, pro ano que vem também. Hoje não é o indicativo. Não sei se renasce. Pedro, porque hoje esse é o cenário. Porque ele não tá muito afim. Hoje. Entendeu? Hoje. Em outros momentos ele já não esteve afim. E aí uma proposta melhor, uma vitória, muda o ambiente. Desculpa, Guimarães, mas eu acho que era importante. Gente, houve sensatez nos 4 argumentos aqui e vou falar exatamente o que eu penso, rigorosamente o que eu penso. Não é o costume do programa. Em meio à emoção, Grenal, sensatez. Muita sensatez. Eu quero colocar o seguinte, fosse dirigindo o Grêmio Internacional, sei lá, Hélio dos Anjos e Givanildo Oliveira, Eduardo Batista e Wagner Mancini. Que Deus, olha... O Grenal valeria mais pro Grêmio. O Grenal valeria mais pro Grêmio. Quaisquer outros 2 treinadores não fossem Roger Machado e Renato Portaluppi, o Grenal valeria mais para o Grêmio. Por quê? Porque tem o contexto imediato da tabela. A leitura de contexto do Ribeiro foi uma leitura muito boa. No final, ele falou a melhor parte que foi a seguinte,
fico triste ao dizer isso, mas é isso que importa, porque olha só, por que vale mais nesse momento para a consolidação de uma ideia do Internacional? 3 motivos. Primeiro, o trauma do time da Primavera, que também é uma fala do Ribeiro. O trauma de, poxa vida, jogamos e perdemos Grenal, perdemos Gauchão, perdemos Juventude, isso aí o Ernst falou também, né? E será que no ano que vem vai ser a mesma coisa? A gente vai entrar mal para recuperar só em setembro? Segundo ponto, o primeiro clássico do Roger dentro de uma ideia assim, que é muito da aldeia, do ex-treinador cria do Grêmio, estar treinando o Internacional. E terceiro ponto, a questão do Grêmio, de que sim, o Grêmio, sobre causar os próprios problemas, eu estava me referindo ao Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio, contra o Atlético Mineiro, no jogo que o Grêmio até acho que fez algumas coisas, mas poderia, para mim, ter focado um pouquinho mais, traz de volta a questão do rebaixamento. Sim. Então, para o Renato, ele é meio nada a perder nesse sentido, entende? Para mim, respondendo a pergunta, o contexto indica que o Grenal vale mais para o Inter, junto ao que o Ribeiro falou. Fôssemos frios, pontuação, tabela, e fossem aqui outros 2 treinadores, valeria mais pro Grêmio. Eu vou dizer uma coisa pra ti, tá? Vem, pode vir. Vocês estão muito mornos, tu entendeu? Vocês estão muito mornos. Eu tô esperando tu falar do senhor. É que tu surpreendentemente foi sensato. Não, o senhor, isso me pareceu uma crítica, tu entendeu? Mas não é. É que vocês não têm, sabe? Vocês não conseguem, especialmente Pedro Espinosa e Bruno Soares, que é muito bem agendado, tô sabendo, entendeu? Não conseguem visualizar o que é mais importante. Você fica Mas eu falei. Mas não é. Não é. Pro Grêmio não é. A dignidade de uma Série A não é, Ribeiro. O Grêmio já saiu. Sabe o que é que tá imposto já aí? Saiu da onde, Ribeiro? Traíras. Já saiu da onde, Ribeiro? Traíras. Da onde saiu? No final das contas, da onde que saiu, Ribeiro? Que vocês não acreditam da onde no Grêmio que saiu, no rebaixamento. É essa. No resumo da ópera, vocês estão ainda todos assim, ó. Ai, nervosinhos, porque o Grêmio... Canalhas, e fala isso. Canalha é tu, entendeu? Então, assim, ó, essa tá subliminar, entendeu? Subliminar. Eles não acreditam que o Grêmio escapou do rebaixamento. Ainda não. Então, o Grêmio escapou do rebaixamento. Quem o Grêmio escapou do rebaixamento. Essa que é a grande verdade, entendeu? Vocês ficam aí, ó, o Grêmio não assegurou. Eu não quero sensação. O Grêmio não assegurou. O Grêmio não assegurou a matemática fria ainda, Ribeiro. Muito! Não, que muito! Não, sabe o que é? Eu olho para a tabela do campeonato e eu vejo que o Grêmio tem uma distância segura hoje. Só que não é uma questão somente de tabela, Ribeiro. Eu acho que é isso. Se o Grêmio perder o Grenal... Dá pra colocar a tabela no ar, inclusive. Hoje dá, né? Hoje dá. Tá aqui, ó. Hoje... O Paulinho pronto pra colocar o Enter. Prontinho. Tá sempre na mão. A tabela ela é... Não foi uma crítica ao Paulinho. Pô, pareceu, hein? Já pareceu. Não, ontem não foi culpa do Paulinho. A outro lugar. Aqui, a tabela é algo frio. O que eu me apego não é só na tabela. É na questão anímica de perder um Grenal. É isso, Bruno. É o peso do Grenal. né? O que representa um Grenal. O Pedro Espinosa não falou aqui sobre um elemento do Grenal, tá? Que está presente na torcida do Grêmio. Para além da questão tabela e fria. Qual é o elemento? O Roger Machado do outro lado. Claro. Mas isso vale pro Inter. Não. Pro Grêmio para o também. Grêmio. Para o Pro Grêmio. Grêmio Tô falando no viés do Grêmio. Muito bem, No viés do Grêmio. Como motivador. Esse é o ponto. É mais um elemento. É esse o ponto. O torcedor do É Grêmio esse o ponto. são 2 corações, Pedrinho. Claro. Mas é por isso que eu... Se o Roger perde, o Marcão vem e diz assim, é muito nosso. É isso. Claro. Mas aí tem um rebote mas na foi o que eu torcida do disse. Inter, claro. Esse gremista aí, ainda, não sei o quê. É isso. Evidente. Sobre qual Porque estigma tu o acha- Roger chega, Ernst? Vale Sobre muito qual pro Roger. estigma junto Demais. à torcida? Demais. Vale pros dois, tá? Vocês Sobre acham qual que o estigma Roger o não Roger sabe? chega Sabe. para Sabe. treinar o Internacional Sabe. junto à torcida do Inter? Sabe qual foi o estigma? Pô, o Internacional contratou um gremista. Isso. Então, pelo Isso. lado, pelo viés colorado, vale muito nesse Isso. sentido. Não, claro. Mas muito, absurdamente. Mas nesse eu- sentido. mas é eu a prova comentei dele, aqui, ó. gente. Guimarães, deixa eu te falar o Sabe? seguinte. O Grenal é o TCC do Roger. TCC. Tu quer ver uma coisa? Tem Com muito licença, torcedor. com licença, já que tá. O Ribeiro disse que tá morno, com licença, tá? Vou quebrar o protocolo, vem comigo aqui, por favor. Foi uma das melhores coisas que tu já falou nesse programa. Gosto Meus bem, cara. parabéns. Muito. Foi talentoso, foi É o talentoso. TCC do TCC Rogers. bem resumido. Ernest, tu conhece muito a torcida do Internacional, vocês convivem